A apresentação e design revelado do lendário pirata Rox de Shebeck, e pai do atual Yonkou Barba Negra e possivelmente do Bug, e uma possível ligação entre Shebeck e a Ope no Mi. É isso que vamos ver no novo capítulo de One Piece. Opa, aqui é o Bruno, e eu não esperaria que agora teríamos a revelação do design do Shebeck. E principalmente porque o Shebeck já apareceu como silhueta quando ele rejeitou o Loki de entrar no bando dele. Mas vamos vir ao início do capítulo. O capítulo abre com a história de capa da Yamato, onde ela vai prestar homenagem a um herói nascido no West Blue e criado em Ringo, em Wano. E honestamente, eu não tenho nenhuma ideia de quem pode ser esse herói. Eu diria que seria algum samurai que não foi nos apresentado ainda. Mas se eu fosse para chutar, seria alguém da época do Ryuma. Mas se você tiver alguma teoria, diga nos comentários. E a primeira página mostra os eventos que aconteceram no passado da Big Mom, de uma forma resumida. A gente falando que aconteceu uma fome em Elbaf nesse mesmo período. Enquanto isso acontecia, a mãe de Loki já estava doente, culpando o filho pela maldição, o chamando de monstro e falando para retirar os olhos dele, enquanto o bebê Loki chorava porque ele queria amor de sua mãe. Acho interessante como o Oda conseguiu pegar algo de quase 10 anos atrás e colocar atualmente na história como se fosse um único evento. Com a fome crescendo em Elbaf, o gigante começava a falar que a culpa era a maldição de Loki, até falando em sacrificar o Hairudin por ele ser meio irmão do Loki, e ameaçando a mãe do Hairudin. Até que Harold aparece sabendo dos últimos ocorridos e trazendo mantimentos de vários países aliados que Harold fez nessas missões. Um ponto a se ressaltar que o Harold está fazendo é basicamente o oposto do que o governo faz. Enquanto o governo não deixa ninguém de fora ajudar os outros países, e até piorando a situação, como foi no país do LoL, que no lugar de ajudarem, criaram mentiras sobre a doença e condenaram o reino inteiro. Mas enfim. Enfim, temos o funeral de Strida. Morreu Fortard, mas sem antes fazer todo o país odiar o Loki. Vale falar que, ao que parece, o Harold não sabia sobre os olhos de Loki, já que o guarda que estava acompanhando eles falou que o Loki tinha um problema de vista. Daí vem o que eu acho que é a frase mais pesada do capítulo. Com apenas poucos meses de vida, Loki já havia desistido de amar. Daí mostra o Loki começou a ser cuidado pelo irmão de Strida, enquanto o Harold cuidava do reino pós-fome. E daí vamos pro submundo, onde vemos que a Ida havia uma taverna. Essa mesma taverna que apareceu quando o Shanks apareceu em Elbaf. Quer dizer, derrotar o Kid. Vi algumas pessoas falando que a mulher que aparece quando o Shanks está em Elbaf seria a Ida. Eu discordo, visto o design que são totalmente diferentes, e também que não seria da personalidade da Ida ficar apaixonado do Shanks, mesmo que o Harold já tenha morrido. E também não sabemos o paradeiro dela no tempo presente, então acho muito difícil. Uma coisa que eu tô gostando desse flashback é que o Oda mostra a diferença de como a criação de duas mães diferentes afeta seus filhos. Mesmo Hairudin tendo uma origem mais humilde, sua mãe sempre amou ele e virou uma pessoa honrada, mesmo sendo considerado um filho bastardo. E o Loki? Bom, acho que não é necessário dizer, visto como ele está atualmente. Harold comenta com Jaú que ele foi ao Reverie disfarçado, como soldado de um reino aliado. O que eu acho estranho é, primeiro, o porquê do Harold precisar se infiltrar para participar do Reverie, já que ele é o rei de Elbaf, e a segunda, como ninguém suspeitou que ele era o Harold disfarçado. Porque, pô, ele é um gigante, não sei quantos metros de altura, ninguém suspeitou. Mas como o próprio disse, se não fosse o assassinato que Shebeck fez, ele seria capturado. Mas vou comentar disso adiante. Outro ponto que já comenta é sobre a Galera, não sendo a mesma que aparece em Water 7, porém é um grupo de gigantes construtores de navio. E ao que parece eles foram capturados e congelados. Sobre isso eu tenho duas hipóteses, ou eles estão em Punk Hazard congelados, eu acho que aqueles gigantes foram congelados durante a luta do Aokiji e Akainu. Caso tenha algo falando que eles já estavam congelados antes disso, me avisem, pois não lembro de cabeça. E a segunda é que eles estão no nível 5 de Impel Down, que é o que eu mais acredito. Temos que Loki também foi maltratado pela irmã Strida. Isso é louco, essa família só tem filhos da puta. Enfim, acho interessante que quando Harold sai de Elbaf, o Loki destrói tudo que ele vê na sua volta. O que mostra que no fundo o que o Loki quer é apenas ter atenção e pessoas que importam com ele. O porquê disso? Simples. Enquanto ele estava fazendo bullying com Hairudin, ele ficou irritado com o fato de seu irmão bastardo ter amigos e pessoas que se preocupam com ele. E quando os outros chamam Hairudin de príncipe, ele também fica muito irritado. E nem quando ele tenta se mandar de arrasta muda esse vazio que ele tem. Bom, agora vamos ao principal desse capítulo, a aparição e design de Rox de Shebeck. E para variar, pouca coisa tem a ver com a silhueta que o Oda tinha mostrado, mas enfim. O Oda nem quis fazer mistério e revelou que ele é pai do Barba Negra, mas depois comento disso.
Primeiro sobre como ele conheceu Harold. Eu acredito que Shebeck era o rei de Rasputin, e por isso estaria no Reverie, e sobre ele ter matado o Almirante, vi umas teorias dizendo que ele poderia ser o pai do Akainu. Honestamente, não sei o que pensar sobre isso, já que não sabemos nada do Akainu nem de sua história. Outra coisa interessante é que já estava escrito futuro capitão dos Piratas Rocks, mas mesmo assim ele já tinha Barba Branca, Shiki e Stussy como companheiros. Uma hipótese minha, sem fundamentos, é que eles se aliaram ao Rocks durante a fuga dele do Reverie, já que eu não consigo ver outra explicação para eles se aliarem antes dos Piratas Rocks. Outras duas teorias comentadas são que ele ter a fruta do LoL por causa da onomatopeia que usa quando corta a montanha, e o jato da mão que se parece quando o LoL usa os Chamberlains. Eu não acredito nessa teoria, primeiro porque se o Rocks tivesse essa fruta, acho que o governo tentaria apagá-lo como aconteceu com a do Luffy, e algum figurão dessa época teria comentado sobre a fruta do LoL, principalmente Marineford, porque estava o garfo sem calcular. Onomatopeia é apenas uma para representar o corte, e não o poder da fruta. Sobre o gesto, seria por causa que ele está se referindo a duas perguntas que ele ia fazer ao Loki. E a outra teoria é dele também ser pai do Bug. Também não acredito, porque acho que seria mais interessante pro Bug dele não ter nenhuma linhagem especial. E também diferente do Teach, não tem indícios dele ter um parentesco com Rox. No total foi um ótimo capítulo. Quero ver como vai se resolver esse do Shebeck em Elbaf e como aconteceu o assassinato do Harold no futuro. Eu diria que foi um capítulo 8,5/10. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham dessa análise, desse capítulo, e suas teorias. Não esqueça de dar like, inscrever e divulgar o vídeo. E é isso.